Ô, Ricardo, aproveitando, você recebeu um prêmio concedido pela Associação de Alzheimer a cientistas com contribuições expressivas e de impacto duradouro na área de Alzheimer e demência. Então você é uma das grandes personalidades cientistas do mundo que mexe com Alzheimer. Como é que a doença de Alzheimer afeta o cérebro? E quais são os sintomas iniciais? Bom, E já aproveitando, se há alguma prevenção? Sim. A doença de Alzheimer, a primeira manifestação da doença de Alzheimer depende da redução de número de sinapses. As sinapses sobre as quais nós falamos há pouco, que permitem as conexões, as nossas memórias, as nossas informações, são a primeira a sofrer na doença de Alzheimer. Isso é evidente em estudos bem realizados. E depois há uma perda do número de neurônios. É posterior, mas a gravidade é muito maior. Normalmente a doença de Alzheimer, na maior parte dos casos, começa com a dificuldade de reter novas informações. Uma dificuldade de memorizar. Depois ela vai evoluindo e vai afetando outras coisas, como a capacidade de programar-se, a capacidade de fazer uma função qualquer que seja de uma maneira correta, na ordem exata do que deve fazer. São dificuldades de funções que nós chamamos de funções executivas. E, por fim, afeta a linguagem. A linguagem é uma das funções humanas mais importantes, e que também, como disse Paulo há pouco, que o lobo frontal nos diferencia dos outros primatas, a linguagem também nos diferencia. É outra função que o cérebro tem, que vai sendo afetada, por exemplo, na doença de Alzheimer. Então, você me perguntou, e como prevenir a doença de Alzheimer? Por enquanto, a prevenção da doença de Alzheimer é a prevenção de outros problemas, de outras doenças que podem afetar o nosso cérebro. Então, se o indivíduo tiver o cérebro bem preparado, mesmo que ele venha a ter doença de Alzheimer, a doença de Alzheimer vai demorar para se manifestar. Então, por isso que nós dizemos sempre aos nossos pacientes, você também seguramente diz, o Paulo também, que o indivíduo tem que manter uma boa saúde física, certo? Para que o cérebro esteja bem preparado para que, eventualmente, sobrevenha uma doença de Alzheimer, isso se manifeste menos intensamente e o que demore mais para se manifestar. E com isso, como você sabe muito bem, a gente pede que o indivíduo realize exercícios, cuide bem da sua doença, seus problemas clínicos como hipertensão, hipercolesterolemia, glicemia, faça bastante atividade intelectual, tudo isso para manter o cérebro em boas condições para que, se sobrevier uma doença como essa se manifeste de modo menos intenso. É muito pouco ainda o que a gente pode fazer, não é? Mas a gente espera que nos próximos anos, e as coisas estão caminhando rapidamente. Novas medicações. Novas medicações, novos caminhos possam permitir que a gente impeça a doença de Alzheimer de se manifestar.